I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and rise. Hello, galerinha da tia! Primeiro eu vou desejar uma feliz Páscoa para vocês, né? Que vocês tenham aproveitado bastante esse dia para refletir, né? E, pô, vocês são crianças, né? Então, para comer chocolate também, né? Agora vamos falar sério. Agora a gente vai falar do nosso livro. O Mistério dos 5 Estrelas. E aí? Conseguiram ler? Curtiram o livro? O que vocês acharam? Deixa eu pegar aqui o meu livro e as minhas anotações. Lembram, a gente tinha combinado, ó, tá aqui ele bonitinho. A gente tinha combinado de ler pelo menos até a página 52 hoje, né? Eu vou começar falando, né, para vocês um pouquinho da obra geral e algumas particularidades que eu fui observando e fui anotando, também relacionados ao que a gente estava estudando sobre os 5 elementos da narrativa. Bom, esse livro, ele já é antigo, né? Porque ele é sempre reeditado, por conta de que várias pessoas compram e sai muito rápido, porque a narrativa ela é envolvente. Ele foi lançado em 1981, nem eu tinha nascido ainda. Tá? O espaço que a história é narrada é na cidade de São Paulo. Então é sempre bom a gente pensar que a cidade de São Paulo é uma cidade agitada, né? Porque ela é uma cidade muito grande e cheia de gente. Então, uma população numerosa que, né, anda para lá e para cá. Vocês já devem ter visto na televisão os horários de pico, por exemplo, das pessoas entrando no metrô, essas coisas todas que aparecem nos noticiários, né? Então, ele vai selecionar alguns locais da capital, São Paulo. Por exemplo, um deles é um bairro bem famoso, chamado bairro do Bexiga. E quando vocês forem maiores, vocês vão aprender lá na literatura a importância desse bairro, que ele vai mostrar a questão das cantinas e do teatro. Vai ter a Praça da República, que é uma praça também bastante famosa lá em São Paulo, que vai falar sobre os artesãos, que é uma praça que ela tem várias feirinhas em dias determinados para as pessoas comprarem produtos artesanais, tipo brinco, até roupa, bolsa, tudo feito manualmente. Tem também o bairro Bela Vista e seus arredores, que era onde o hotel ficava, né? O hotel ficava na Bela Vista. Eu também já morei na Bela Vista. E vai falar também sobre o rio Tietê, que é o rio que corta a cidade, que é um rio poluído, né? E também sobre a represa de Santo Amaro. Esses são os lugares que mais aparecem, mas tem outros locais também de São Paulo que são citados no livro. O nosso protagonista é o Léo, que é um adolescente de 16 anos. Então a gente tem que pensar que uma pessoa nessa idade, ela é, né, bastante agitada, tem bastante energia, é curiosa, tem vários sonhos ainda para realizar, e ele, né, ele vai ter aquela paixão juvenil que a gente vai ver mais para frente no livro, e tem toda uma relação familiar também que aparece no livro. A família dele é super alegre, né? Até que acontece o conflito da narrativa. Aqui estava tudo belezinha, né? Que é a introdução, o equilíbrio. E aí acontece o conflito, que é o crime. Outras questões que a gente pode ver ali também é a questão da diversidade social, que o livro ele vai apresentando pessoas de várias classes sociais. Ele vai apresentar os trabalhadores, que são o Léo, Guima e a Dona Yolanda, vai ter o artista que é o Rafa, vai ter os intelectuais que é o Gino, os ricos, daí vão ser a Ângela, a família dela, e o Barão, os bandidos,
que são Ramon Vargas, a Malena, o Leonel Bairros, o Maurício, o Hans Miller. E os policiais, que daí vão ser o delegado Arruda e o detetive Lima. Então a gente tem várias, né, questões sociais aí, retratos sociais, que são bem interessantes da gente dar uma olhada. Aqui é bem legal a gente perceber uma coisa na literatura que a gente chama de verossimilhança, que é quando a narrativa tem semelhanças com a realidade. Por que isso acontece? Isso acontece para que a gente, leitor, se identifique mais com os personagens. Então, quanto mais próximo do real a narrativa for, mais identidade a gente cria. E isso a gente cria até em narrações de não ficção. Por exemplo, quem já leu Harry Potter? O que vai ter lá? Cara, é um menino que voa, que faz mágica, que vai estudar numa escola de superpoderes lá. Por que a gente se identifica com ele? Porque ele tem uma forma humana, então ele passa também por coisas que a gente também passa na nossa vida. O mesmo vai acontecer aqui no livro que a gente está vendo. A gente tem trabalhador. Poxa, nos adultos, a maioria que a gente conhece, eles vão trabalhar todo dia. E óbvio, isso influencia também na rotina de vocês, assim como vai influenciar na vida dessas pessoas aqui do nosso livro. Outras questões que a prof gostaria que vocês observassem é a ideia de que o Léo, que é o nosso protagonista, ele é um adolescente que ele está lutando porque ele viu uma injustiça e quer corrigir isso. Então, é essa ideia de um jovem não ficar quieto diante de uma injustiça. Depois, a prof até já citou os papéis sociais para vocês, mas é legal vocês verem como que esses papéis sociais acontecem numa metrópole como São Paulo, que é uma cidade agitada e cheia de gente. E olhar também os valores morais. Como a gente vai ter bem diferente ali a classe alta e a classe baixa, dá para olhar os valores morais de cada um, né? Vocês sabem o que é valores morais? São tipo os julgamentos que as pessoas fazem, do que é bom, do que é ruim, né? Das injustiças, quem que corre para defender, quem que é injusto, quem que não é, tá? Os temas que a gente vai ter nesse livro vão ser aventura, por conta, né, dele correr atrás, então ele passa por várias coisas e a prof escolheu esse livro justamente porque lá no comecinho do primeiro bimestre a gente viu sobre os contos de aventura. Aqui tem a questão do mistério. Por quê? Porque a gente não sabe quem foi que cometeu o assassinato, né? Então a ideia é descobrir ali quem tá falando a verdade e quem não tá. E fantasia, porque é uma história de ficção. Essa história não aconteceu na vida real. O gênero desse livro vai ser romance policial. E aí, como ele é esse gênero, ele vai trazer algumas coisinhas que a gente tem que perceber, que são muito importantes quando a gente está falando do gênero policial. A primeira coisa que a gente vai ver ali é que a gente tem um narrador em terceira pessoa. Se a gente tem um narrador em terceira pessoa, quer dizer que ele não é um personagem, ele não vai participar da história como personagem. Mas aqui a gente tem um narrador que ele é onisciente. Então, ele sabe várias coisas. Ele sabe o que o personagem está pensando e o que o personagem está sentindo. Mas ele não julga os fatos, tá? No romance policial, aqui é bem legal a gente perceber que quando a gente está falando de uma grande cidade como São Paulo, fica muito mais fácil você ocultar algum crime numa cidade grande do que numa cidade pequena. Então, como ele está falando de São Paulo, é um local ideal para você esconder algo de errado e ilegal que você tenha feito, como é o caso aqui do livro. Depois, a gente vai ter dois personagens que são indispensáveis para uma narrativa policial, que é quem comete o crime e quem procura o culpado. Então, a gente vai ter o criminoso e o detetive. A gente tem dois tipos de romance policial. A professora vai falar aqui do que a gente tem no livro para não confundir vocês. O que a gente tem aqui no livro é um romance policial clássico, que é aquele que vai ser centrado na investigação, com o objetivo de encontrar o criminoso, que é o que acontece, né, o livro inteiro. Os elementos principais do romance policial são o enigma, que é o que você quer descobrir,
quem é o culpado, a vítima, as pistas que foram deixadas pelos criminosos e o detetive. Então, essas 5 coisas são bem legais de vocês repararem e até anotarem enquanto vocês estiverem lendo, né? Porque como a prof dividiu o livro, é legal também vocês darem uma reolhada antes da aula. Outra questão que a gente pode falar também é a ideia do tempo, que a gente também estudou, que aqui o tempo ele ocorre na ordem cronológica, que é o tempo do relógio. Então a gente vai dizer que ele é um tempo linear. Ele acontece como se fosse, né, um tempo da vida real. Pessoas, o prof já falou demais, né? Eu gostaria de ler um trechinho do livro para vocês. Aqui na minha edição, tá lá na página 9, onde ele vai dizer assim, ó. A porta abriu pouco e lentamente, o suficiente apenas para mostrar o rosto do hóspede. O barão, muito pálido como um doente, teimava em sorrir, mas não devia estar bem, porque suas mãos trêmulas deixaram cair os jornais. Léo abaixou-se para apanhá-los, quando viu sob a cama 2 pés na porta. Pegou os jornais e, ao levantar-se, notou que havia uma mancha vermelha, provavelmente de sangue, no hobby do gordo do 222. Então, esse aqui é o parágrafo que dá início ao nosso conflito da narrativa, porque é a partir daí que iniciam as investigações que vão acontecer no decorrer da história. Por hoje, vai ser isso que a gente vai ver. Peço para vocês que façam anotações a respeito do que a prof já falou, que é dessa primeira parte, e ainda até o final da semana a prof vai lançar mais o vídeo da segunda parte, que aí a gente vai ler da página 52, que foi onde a gente parou agora. Deixa eu pegar o título aqui, que é Escondido na Casa de Tia Zula, esse a gente já leu. Então vocês vão começar agora pelo A Lista, lá na página 52, e vão acabar lá onde diz Pânico na Represa, que vai até a página 92. Essa parte aqui, muito provavelmente a prof já vai postar o vídeo para vocês na quarta-feira. Então seria legal que vocês já tivessem lido para saber do que a prof vai estar falando. Lembrando, façam anotações, porque quando a prof enviar as atividades, fica mais fácil de vocês fazerem. Ok? Beijinho, boa